Já botei aqui. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Boa noite. Vamos iniciar mais um episódio do programa Mais D Social. E hoje nós vamos falar sobre um assunto sobre planejamento estratégico. Mais um assunto mais básico em relação até mesmo ao nome, que é uma coisa bem simples, mas é mais um bate-papo que a gente vai ter aqui em relação a esse assunto, porque quando a gente fala de planejamento, né, as pessoas ficam, caramba, tem tanto tipo de planejamento, por que eu vou ter que fazer um planejamento estratégico agora dentro da minha instituição e para que serve isso, se eu tenho que fazer mesmo, como eu começo, qual é o tipo de assunto que eu devo colocar. E aí a gente vai um pouco entender o que é um planejamento estratégico e até mesmo o sentido de planejamento num todo, tá? Então eu vou iniciar para vocês, porque muitas pessoas me perguntam em relação ao planejamento anual e o planejamento estratégico. Então eu vou já falar para vocês que são coisas diferentes. Primeiro, porque o planejamento anual, ele é um planejamento que você vai fazer de curto prazo, é simplesmente para o ano. Você vai estar identificando quais são as atividades que você vai estar fazendo dentro do projeto, quais são vamos dizer assim, as suas metas para aquele ano. Então, um exemplo de planejamento bem rápido, porque nossa live não é sobre esse assunto, mas pensando em planejamento anual. O que eu vou fazer nesse ano de 2020? É essa pergunta. Então, esse ano nós vamos fazer 4 eventos. Nesse ano nós vamos atender 50 crianças. Nesse ano a gente vai dar mais benefícios. Não vai ser simplesmente a cesta básica, mas a gente também vai começar a dar o material de limpeza. Esse ano a gente vai acrescentar uma atividade dentro do nosso projeto. Então, é um planejamento anual. O que nós vamos fazer nesse ano de 2020, 2021 e assim vai. É o planejamento de pensar o que a instituição vai fazer no ano corrente. E quando a gente fala em planejamento estratégico, é uma coisa a longo prazo. O que é essa coisa a longo prazo? É no sentido de que o que eu quero para daqui a 2 anos? O que eu quero para daqui a 5 anos? O que eu quero para daqui a 10 anos? É isso. O planejamento estratégico a gente está pensando a médio e longo prazo. Muitas pessoas falam assim, eu vou ter que ficar pensando o que eu vou fazer daqui a 3, 4 anos. Sim, porque quando a gente fala em planejamento estratégico, a gente não fica pensando só o que a gente vai fazer daqui a 3, 4 anos. A gente vê como a nossa instituição está e como está fora da nossa instituição. E aí a gente vai montar estratégias. Claro que a gente tem que ter um objetivo nessas estratégias. Meu objetivo é X, Y e Z. E a gente vai montar metas. E dessas metas a gente vai começar a visualizar se a gente está atingindo ou não as nossas metas. Então assim, o planejamento estratégico é isso. Por que eu falo para vocês em relação a esse planejamento estratégico? Porque eu falo hoje sobre esse planejamento. A gente está num momento que a situação está complicada para muita gente. Ainda mais pra gente, como projeto social, as instituições que eu tô trabalhando. E depois de estar vendo isso tudo, a gente fica pensando que qual é a diferença de um planejamento, se eu fiz o meu planejamento anual e a situação agora não vai me servir de nada porque babou tudo. Sim, realmente, a situação está complicada, a gente tem que rever nossa situação, mas se a gente já tivesse um planejamento estratégico, a gente poderia estar passando por essa situação, porém, mais aliviado. Mais aliviada. Eu falo mais aliviado por causa do projeto. A gente estaria mais aliviado. Mas as pessoas não pensam dessa forma. Então, eu gosto sempre de falar do mundo paralelo e do mundo real. Mundo real. A gente vai viajar, tá? Vamos viajar. Aí a pessoa fala assim, poxa, eu vou viajar, eu quero viajar. Esse ano não dá, mas eu vou viajar ano que vem pro carnaval, porque esse ano já passou, eu não vou mais viajar pro carnaval. Então, vou me preparar para viajar para o carnaval. Não vou poder ir para todas as festas que eu quero ir, porque eu tenho que ter dinheiro para o carnaval. Mesmo que o carnaval seja daqui a 6, 7 meses. Acho que até mais, olha, eu tô totalmente perdida. 10 meses aí para passar o carnaval, 11 meses. E aí você pensa, vou fazer meu planejamento para o meu carnaval. Só que eu não tenho recursos suficientes. Como eu quero ir lá para Arraial do Cabo, eu vou pensar em que eu tenho que ter mais recursos, apesar de eu ser uma pessoa que está empregada, seu planejamento na sua cabeça. Eu tenho que ter recursos, eu quero ficar naquela pousada legal que eu vi, que é um hotelzinho show de bola com pensão completa, só que como é pensão completa, vai ficar super caro, mas eu quero ficar naquele hotel. Aí você fala, vai ser uns, 3, 4 mil reais para passar lá. Nem imagino quanto seja, mas esse vai ser o valor.
E aí eu vou começar a pensar, eu tenho que ter até dezembro os R$ 3.000 para alugar lá o quarto desse hotel. E aí eu vou pensar, tenho que pensar nisso. Então eu tenho que economizar, eu não vou poder ir em todas as festas, eu não vou poder comprar um monte de sapato, um monte de roupa, eu não vou poder... E eu começo a botar as metas lá, eu não posso comprar... As metas eu não posso comprar esse tipo de coisa. Não vou comprar sapato, não vou comprar besteira, eu vou ter que ver o que eu tô com coisa aqui sobrando, mas ao mesmo tempo, eu tentando economizar ainda vai faltar, então eu vou fazer uns docinhos para fora, para comprar, para dar aqui, ter uma renda a mais, pra gente conseguir ir lá pro tal hotel. E aí você pensa o quê? Eu vou me planejar, eu vou criar uma estratégia, e aí eu penso que como vai estar cheio lá em Arraial do Cabo, esse tipo de coisa, ou até vai ficar mais caro, então tem como... Então eu tô vendo como tá a parte externa e como tá a parte interna. A parte interna sou eu, que eu sei que eu tô dura, mas a parte externa eu tenho que pensar que até dezembro eu tenho que pagar, porque depois de dezembro não vai ter quarto, eu quero ficar naquele hotel, então tem que ligar antecipado, que não sei o que lá, eu vou ver como é a minha realidade. E aí eu me planejo para ir para tal... passar o carnaval lá em Arraial do Cabo, em Búzios, sei lá. E pensa da mesma forma, a gente tá falando do mundo paralelo, do mundo real. Aí tu volta pra dentro do seu projeto. Aí você pensa, caramba, que coisa chata, sério, né? Eu tenho que fazer isso mesmo? Mas o negócio já tá tão bom do jeito que tá. Às vezes falta um recursozinho ali, às vezes a gente briga ali com voluntário. Às vezes o contador reclama, fala que bateu errado. Eu vou e boto meu dinheiro. Ah, tudo certo, tá ótimo, fica tudo certo. É muito chato esse negócio de planejar. E aí você fica sempre nessa historinha que é muito chato planejar, vamos deixar que vai rolando a situação que a gente consegue chegar de qualquer forma. E o problema todo é esse, a gente acha que vai chegar. E eu sempre falo a mesma coisa para as pessoas. A gente sempre empurra as coisas com a barriga. A gente tem aquele pensamento de que se deu certo ontem, vai dar certo hoje. E vai continuar dando certo. Eu chego às vezes em projeto que a pessoa fala assim, olha só, eu criei o projeto tem 20 anos. Se tá funcionando até hoje, vai continuar funcionando. Gente, se tá funcionando até hoje, pra que você me chamou aqui? É quase, me dá uma vontade de responder isso. Então, pra que você me chamou? Você sabe que tá com um probleminha aí. Aí você me chama, sabendo que tem probleminha, mas você quer falar que não tem. E vai bater de frente com o que eu vou falar com você. Mas assim mesmo, a gente vai lá conversar. Esse é o problema todo. Que às vezes as pessoas, elas estão tão parada na sua realidade, tão dentro da sua caixinha, que ela não vê o que está acontecendo aqui fora. E aí eu falo, o que aconteceu há 10, 20, 5 anos atrás, às vezes a gente não consegue fazer a mesma coisa hoje. Por isso que a gente fala em planejamento. O planejamento é isso, é falar, cara, eu vou sentar aqui e vou ver como está a minha instituição. Porque às vezes os erros dentro do projeto podem melhorar o projeto. Ó. O erro está lá dentro mesmo. E aí a gente escuta muitas pessoas falarem assim, não, o erro não está aqui dentro. O erro é a sociedade que é preconceituosa. O erro são as grandes instituições que tiram nosso espaço. O erro, aí bota a culpa em todo mundo, menos no próprio projeto. E aí eu fico pensando, o erro não está ali. A gente bota a culpa nas coisas. Porque na verdade é a gente que faz o erro é nosso. Se a gente não analisa, se a gente não para pensar, se a gente não para verificar a nossa realidade, a gente vai continuar errando. Só que a gente às vezes fala, eu não vou fazer isso porque isso é chato, isso é cansativo. Dentro da instituição, quando a gente vai conversar com o gerente, quando a gente vai... Não, eu sei muito bem disso, gente. Quando a gente vai... Eu sei porque a minha realidade foi muito tempo isso. Então, quando a gente vai conversar com a direção e a gente vai botar ideias novas, a direção fala assim, quem é você para você entender alguma coisa? Você tá muito à frente, calma, para de ser acelerada. Só que o problema todo é, a gente tá ali do lado de fora, a gente não vive o projeto. Aquele vive o projeto, mesmo que eu trabalhando dentro de uma instituição de 8 anos, eu estava fazendo cursos do lado de fora. Eu estava saindo daquela realidade, eu conversava com outras pessoas. E isso é muito bom. Quando a gente conversa com outras pessoas, as pessoas vão falando coisas pra gente que a gente fica... Isso aí acontece no meu projeto. Cara, alguma coisa tá errada. Eu tenho que conversar lá com o meu gestor. E às vezes tu vai chegar pro teu gestor e o teu gestor fala assim, opa, tu é menino, tu é criança ainda. Aí tu fala, ele vai contar a história que ele já tá ali 200 anos, e conta a história que ele já viveu tanta coisa, e isso é maravilhoso. A experiência dessa pessoa é maravilhosa. Só que ela tem que dar abrir um pouquinho a brecha pra gente botar novos conhecimentos e fazer as coisas começar a acontecer.
E é isso que a gente fala do planejamento. E aí eu falo assim, como assim? Planejamento, cara, que coisa louca dela. E aí como eu cheguei nessa conclusão de que planejamento é importante para nossa vida, gente? Como eu disse, eu falei da realidade, do mundo real e do mundo paralelo que eu falo do projeto social. Então, assim, interessante que essa semana não, um tempo atrás eu não sei se vocês já viram, aquele filme Parasita. É um filme coreano que todo mundo falou que era muito bom, muito bom, muito bom. Eu falei, cara, eu vou ver isso aí. Aí eu vi o filme. E assim, é um filme muito interessante que você vai refletir no meio do filme. E quando eu vi esse filme, eu comecei a falei, caraca, comecei a imaginar que a gente começa a pensar na nossa vida, a gente começa a pensar na nossa vida profissional, porque é nesse contexto. E assim, cada um vai ter uma visão do projeto, da sua vida, você vai entender o filme de qualquer jeito, porque cada um tem a sua percepção. Mas eu entendi dessa forma. Teve um momento no filme que estava pai e filho conversando, que rolou um estresse lá no filme, vejam, não vou contar, rolou um estresse lá no filme, e ele fala assim, no meio da conversa entre pai e filho, então, eu acho que não é bom planejar, porque o planejar, se dá certo, a gente fica frustrado. Eu não gosto disso. Por isso que eu deixo a vida me levar, porque se deu certo, deu, se não deu, não deu. Olha o pensamento dessa pessoa. Tipo assim, pra que eu vou me planejar? Porque se eu me planejar, a gente pensa milhões de coisas. E assim, eu tava conversando ontem com uma pessoa que ela falou comigo assim, você pensa, mas você pensa às vezes pequeno. E eu falo, eu penso pequeno, mas eu penso pequeno porque a base tem que estar estruturada para depois a gente pensar em coisas muito grandes. Mas a gente não pode nunca deixar de pensar coisa grande não, tá, gente? Não é isso que eu tô dizendo, não. A gente tem que pensar assim grande. E eu falei assim, a gente primeiro tem que pensar na base, para depois a gente começar a realmente estar super grande, né? Pensar, eu vou ser uma instituição enorme, blá, blá, blá. Mas a gente tem que pensar na base. E aí, ele falou dessa forma no filme. Então, assim, para que eu vou fazer isso? Eu vou só, simplesmente, viver a vida. E é isso que acontece. Eu vejo muito isso em projeto. Eu vou simplesmente viver a vida. Eu vou deixar a maré me levar. Só que o problema todo, a maré te levar, ela pode te levar em qualquer lugar. Pode ser lugar bom, pode ser lugar ruim. Só que o problema todo, se é lugar bom ou ruim, você simplesmente, se for ruim, você fala, tinha que acontecer. Se for coisa boa, você fala, caraca, foi eu que fiz. Engraçada, nesse ponto é desse jeito. A gente deu certo porque a gente planejou, deu certo porque a gente se esforçou, deu certo porque a gente fez isso. Mas no final das contas, você deixou a vida te levar. Se a vida te levou para um lugar legal, parabéns, show de bola. Mas se ela te levou para um lugar ruim, você fala, cara, a vida me deixou aqui porque tinha que ser. Tinha que ser desse jeito. E é o que eu escuto muito em projeto. A vida me deixou desse jeito por causa das pessoas que são maiores, dos grandes projetos, por causa que a sociedade fala mal de projeto social. Não, gente. As mudanças podem ser feitas, mas elas devem começar pela gente. Quando a gente fala, vou mudar o mundo, a primeira pessoa que tem que mudar o mundo tem que começar por você. Porque se alguém não iniciar, nada vai mudar. Uma história que todo mundo deve conhecer, aquela historinha do incêndio na floresta, e o beija-flor tava lá toda hora, ele ia lá com o beija-florzinho, jogava um pinguinho d'água. Aí o elefante vai e passa e fala, cara, o que tu tá fazendo? Tá pegando fogo, cara, corre, tu vai morrer aí. Aí o beija-flor vai e para assim, não, eu vou continuar tentando salvar aqui, eu vou jogar, porque eu moro aqui, a minha mãe morou aqui, a minha família viveu aqui, eu gosto de onde eu moro, então eu vou tentar sim apagar o incêndio. Aí o elefante vai, para e fala, caraca, é verdade, a gente vive aqui, nossa história tá aqui, por que a gente não melhora isso aqui mesmo? Aí o elefante foi com aquela tromba gigante, encheu de água, jogou a água lá e ele foi falando isso pro outro bichinho, pro outros bichinhos, aí todo mundo foi lá e fez e apagou o fogo. Mas como eu disse, por uma pessoa, essa pessoa falou, cara, muda. Eu vou tentar fazer isso. Se você vier junto, a gente consegue fazer as coisas melhores ainda. A gente vai conseguir trabalhar junto. E foi isso que aconteceu. O incêndio acabou porque os animais se juntaram ali para acabar o incêndio. Mas tudo por causa do beija-flor que falou, se eu não fizer, quem vai fazer? Eu pelo menos estou tentando, e você? E olha que você dá 2 de mim, tu vai conseguir muito mais, hein? A história praticamente, gente, não é nesse contexto, mas o fim é isso. Como eu disse, cada um entende de uma forma. Eu entendi desse jeito. A união faz a força lá, mas se não começar com ninguém, nada dá certo. E aí,
Por que eu tô contando isso pra vocês? E como eu disse, eu contei da história do filme, que a gente tem que ter um planejamento. Como eu disse, a gente tem que começar de alguma forma. E aí, quando a gente fala em relação a planejamento, eu disse, a gente tem que pensar em alguma coisa. Se a gente não pensar, se a gente simplesmente deixar a vida levar, nunca vai acontecer do jeito que a gente quer. E como eu disse, a gente quer coisas legais, a gente quer coisas grandes, a gente quer ser um projeto bom. Só que a gente não pode ser um projeto bom se a gente não se planeja. A gente não vai conseguir alcançar os nossos objetivos se a gente não tem objetivos. O problema é esse, se a gente não tem objetivo, o que a gente vai alcançar? Essa é a questão. Uma pessoa me perguntou um negócio aqui, ó, uma dúvida. Toda instituição tem que ter alvará? Então, Souza. Se você quer legalizar sua instituição, se você quer captar ter outras fontes de recursos, sim, sua instituição tem que ter um alvará. Ela vai ter, na verdade, segue todo um contexto. Eu só estou respondendo essa questão, tá, gente? Mas eu vou voltar ao assunto. A gente, quando vai fazer a nossa legalização, ele pede a nossa ata, o nosso estatuto, a gente dá entrada no nosso CNPJ e do nosso CNPJ não automaticamente, mas a gente pede esse alvará para dizer que a gente vai iniciar um projeto naquele local. Porém, alguns projetos não têm o alvará porque são projetos itinerantes. Então, assim, a minha casa é o espaço do meu projeto, onde tem o meu CNPJ. Só que eu faço na igreja, eu faço não sei aonde, mas o certo é você ter sim um alvará sim de funcionamento desse projeto, tá? Só para você ficar ciente. Mas voltando aqui no nossa realidade. Aí a pessoa fala assim, tá, Débora, e aí? Então você falou que a gente tem que ter um planejamento. Sim, a gente tem que ter um planejamento. E aí, me responde agora, Débora, se eu tenho que ter um planejamento, como eu vou seguir esse planejamento? Aí tu fala assim, como você quiser, cara. Eu não posso te falar como você vai seguir um planejamento. O planejamento é de cada instituição. O planejamento ele é individual. Eu vou falar para vocês como vocês têm que seguir, claro, com certeza. Mas o planejamento, ele é individual. Ele é uma reflexão da instituição. Ele é um foco de cada instituição. Tem instituição que fala, eu vou fazer um planejamento porque eu quero daqui a 10 anos ser internacionalmente conhecida. Isso é um planejamento, isso a pessoa tem uma visão. E eu falo muito da visão de águia. Aí vou eu contar uma história para vocês. Quando a gente fala de planejamento, eu falo que, como eu disse, a gente tem que trabalhar sempre em equipe. Eu acho que é fundamental esse trabalho em equipe. Quando a gente fala em equipe, não vou falar dezenas, mas são pessoas, são pensamentos diferentes, são concepções diferentes. E isso é muito importante. Por que é muito importante? Porque eu, Débora, penso de um jeito. E mesmo que eu bata o pé e fale, é assim que eu penso, você vai falar assim, cara, mas eu acho que não é assim. Isso tá totalmente errado. Eu vou falar, não é não. Olha só, vou te explicar por que tem que ser assim, assim, assado. Quando a gente tem a nossa opinião e a gente explica como a gente vê a nossa visão, por isso que eu acho muito importante isso quando a gente conversa. E como eu disse, planejamento tem que ser feito em equipe. A gente tem que saber ter essa concepção de que todos pensamos diferente e que a gente tem que saber argumentar a nossa ideia. Então, assim, cada um vai ter uma visão. E como eu sempre falo, essas visões diferenciadas, essas ideias diferenciadas acabam sendo juntadas e uma solução muito mais elaborada pode acontecer. E por que eu estou falando isso? Porque para você fazer um planejamento, tanto um planejamento anual quanto um planejamento estratégico, você tem que ter visões diferentes. E essas visões diferentes vão trazer focos diferentes na instituição. Então, assim, todo mundo, claro, tem que saber o que é instituição, óbvio. A questão principal é essa, a gente tem que saber quem é o nosso projeto. E aí cada um vai falar quem é o seu projeto e cada um vai ver o que a necessidade desse projeto. Como eu disse, o meu conhecimento em relação ao projeto, eu acho que tem que ter uma assistente social, acabou. Como eu disse, se eu estou fazendo um trabalho social, tem que ter uma assistente social. Gente, eu estou falando, se eu estou trabalhando, assistente social no sentido, se eu estou trabalhando numa instituição sem fim lucrativo, com o trabalho de assistência, tá? Então, eu tenho que ter essa assistente social. Se eu estou trabalhando com saúde, eu tenho que ter assistente social. Se eu estou trabalhando com cultura, dependendo da situação, se é com jovens, dependendo do trabalho ali, é de assistência junto com cultura, eu tenho que ter uma assistente social. Então, assim, eu tenho que ter esse profissional dentro da minha instituição.
E aí a pessoa fala assim, tá, mas eu não tenho recurso. Eu não tenho como pagar essa profissional. Aí a gente fala, tá, tu não tem como pagar esse profissional, ok, não tem. Então a gente vai arranjar um voluntário, ponto. Acabou, assunto encerrado, vamos arranjar um voluntário. Porém, todavia, um voluntário tem a possibilidade muito grande de ir embora. Dependendo como a gente vai tratar esse voluntário, tem todo um contexto por trás. Aí a gente faz o quê? A gente vai montar um planejamento estratégico aqui, acabou, vamos montar aqui todo mundo junto. E aí a gente vai começar a montar o nosso planejamento e pensando na nossa visão, pensando na nossa missão, pensando nas nossas, como se diz, na nossa forma de pensar, na nossa forma de ver o nosso projeto. E como eu disse, a gente tem que ter uma visão de águia, aquela visão de Lice, como o pessoal fala. O que é essa visão? Eu vou ver muito além do que eu estou enxergando hoje. Vocês estão entendendo? Porque assim, a visão da águia, como o pessoal fala, que ela vê assim, o peixinho tá lá embaixo, acho que são 8 quilômetros ou 800 metros, eu não sei muito bem qual é o tipo, a visão certinha. Mas ela tá vendo o passarinho lá, o peixinho lá embaixo, mas muito longe. A águia faz certeiro, pega o peixinho. E aí, o que a gente acontece? A gente não tem essa visão. A gente tem a visão do que, como eu falei, a maré vai levar a gente. Eu estou pensando no meu projeto hoje, que mal a gente faz um planejamento anual e aí fica tudo certo. Se deu certo, não deu. O importante é que chegamos no final do ano e a gente sobreviveu. Só que o problema todo é que a gente não pode sobreviver, gente. Sobreviver não é legal não, gente. A gente tem que viver. A gente tem que sentar, ontem até eu brinquei, a gente tem que sentar, aceitar a doação, falar com as pessoas e deitar na nossa caminha de noite, botar nossa cabecinha no travesseiro e falar, poxa, a gente se esforçou, a gente fez tudo e que bom que a gente tem dinheiro para pagar a conta. Tá dentro do nosso planejamento estratégico, a gente ter recurso para pagar as contas. Eu não precisar acordar amanhã igual uma doida e falar, eu tenho que passar rifa, eu tenho que fazer tal coisa, desesperada. Não tenho. A gente não tem que viver elétrica. A gente tem que viver relaxado. Hoje a gente vive elétrico, mas amanhã, como eu falei, planejamento estratégico. Amanhã a gente já está mais aliviado. Mas a gente só pode pensar no amanhã se a gente realmente planejar o amanhã. Esse é o objetivo do planejamento estratégico. Como eu disse, é uma coisa a longo prazo, é médio e longo prazo. Eu não vou conseguir, eu tenho que contratar uma psicóloga. Eu não tenho R$1 hoje, mas eu tenho que contratar. Eu vou fazer o que tiver que fazer para contratar essa psicóloga e assistente social. Tu vai fazer o que você tem que fazer. Se você for uma pessoa super sinistra, super esforçada, tu vai conseguir contratar. Mas o negócio é, tu vai contratar da forma certa? Por que eu tô falando isso? A gente está falando sempre de captação de recursos. E eu não sei se vocês estão cientes disso, mas se vocês não tiverem, eu já vou falar para vocês. A gente tem que pensar sempre no nosso planejamento, e sempre quando a gente fala de recursos, as pessoas pensam muito assim, eu vou pegar recurso público. Aí eu falo, vai lá, pega lá. Só que para você pensar, tanto um recurso público quanto um recurso privado, você tem que ter uma estrutura para você fazer uma prestação de conta. Eu sempre falo isso para vocês, tem que ter uma estrutura. Simplesmente, se você não tiver uma estrutura para fazer uma prestação de conta, você perde esse patrocínio. Número 1, ponto, acabou. Número 2, você vai falar assim, cara, eu vou fazer o projeto aqui, ele vai me dar o dinheiro, eu vou fazer a obra, eu vou fazer tal coisa, eu vou pagar luz, vou pagar água, vou pagar... Aí tu imagina milhões de coisas. Só que, normalmente, quando o cara vai falar assim, eu vou te patrocinar, ele vai patrocinar um projeto. Às vezes ele patrocina uma única atividade. Ele não vai patrocinar o projeto em si. Ele patrocina uma atividade. Ou talvez ele fale assim, eu vou patrocinar o projeto todo, tá? Não, tudo bem, mas eu vou patrocinar o projeto com 2 mil. E você gasta 10. E ele só te dá 2 mil. Os 5 mil, de onde você vai tirar? Não, eu vou vender rifa, eu vou fazer evento, eu vou... Igual a desesperada. Tudo bem, se você quer viver assim, à vontade. À vontade todo, fica aí você vivendo dessa forma. Se estressando, aumentando sua pressão, tendo vários chilique aí. Mas, tô aqui para te passar as ideias. Aí tu fala, cara, eu vou fazer realmente esse negócio, eu vou fazer o patrocínio, Aí ele fala, olha só, o meu patrocínio, a gente vai fazer de que forma? Eu vou pagar simplesmente os recursos humanos, tá? Não, já é show de bola. Vai pagar o professor, vai pagar assistente social, vai pagar psicólogo, aí tu faz tudinho lá e você esquece de um ponto. Quando o projeto acabar, esse pessoal vai embora. Aí tem que dar rescisão. Você não contou com a rescisão do povo. Aí você tem que pagar a rescisão da galera toda. Aí tu fala, eu não tinha pensado na rescisão. Eu tô falando só da rescisão, tá, gente? Porque tem gente que não se liga nem nos encargos. Vai lá e bota, são 3 mil do funcionário. Só que 3 mil
não conta os encargos do funcionário não, tá, gente? Aí a pessoa também esquece esse ponto. Aí, no final das contas, o projeto por mês vale 10 mil. E o cara só te dá 7, porque você botou 7 lá. Aí você começa a se desesperar para achar o resto desse dinheiro. E aí a gente fala, isso é falta de planejamento. Isso é falta de planejamento. Mesmo que você consiga o seu recurso ali, eu falei, você vai conseguiu, você se vira nos 30 para fazer as coisas e vamos lá, faz a festa, no final acabou o patrocínio, você respira fundo e fala, consegui, deu tudo certo, fechamos vou falar ano passado, fechamos 2019, vamos começar 2020 de novo. Cara, mas tu não parece que tu não aprende. Tu leva lá chicotada e tu fala, respirou, passou o ano, parece que tu renova, né? E vai pra batalha de novo, gente. Não pode ser assim, não. Tem que ter força, né? Deixa eu ver aqui, um falou que é assim mesmo. Aqui o Diego falou, putz, do projeto Plantações, venho te acompanhando diariamente pelo menos 2 meses. Ah, show de bola. E aí, a pessoa vai lá e fica dessa forma. Então eu falo, vamos fazer um planejamento, vamos dar um planejamento estratégico, vamos sentar com a equipe. Olha só a equipe. Gente, pode ser equipe de 2, tá? Só não pode ser equipe de 1. É equipe de 2 no mínimo. Nada de equipe de 1 não, tá? É porque as pessoas falam, não, eu tenho equipe. Aí quando eu chego dentro de um projeto, é equipe de 2. 2 pessoas. O fundador e a esposa. Aí eu falo, vem cá, cadê a diretora financeira? Cadê não sei quem que tá todo mundo aí no estatuto? Ah, não, isso aqui é só pra gente fazer o estatuto, só pra gente fazer a ata. Essas pessoas não existem, não. Ué? Como assim essas pessoas não existem? Mas é quase assim, gente. Tem cada história. Oh. E aí você, voltando aqui, você fala, tá, então vamos fazer aí o planejamento com a equipe de 2. Só que o problema todo é que a equipe de 2 tem o mesmo pensamento. A equipe de 2 não tem como dialogar, porque o que um fala, o outro... Eu também acredito. E aí o planejamento não sai isso lá e tudo bem. Por isso que a gente fala, chama a gente de fora, chama um voluntário. Ah, não, mas o meu voluntário não faz parte da minha equipe, é equipe estratégica. Chama um voluntário para ele ver a concepção do projeto todo. Para ele ver como está a situação, porque voluntário é uma coisa muito boa, gente. O voluntário, como eu disse para vocês, ele é uma peça fundamental. É ele que vai falar assim, eu acredito no projeto. É ele que vai falar, caraca, tua gestão tá uma porcaria. Nossa, você não tem objetivo nenhum esse projeto. O voluntário, ele vê as coisas. Muito melhor do que a gente, porque a gente tem um sonho, a gente acha que o nosso sonho tá super show. Mas no final das contas, o nosso sonho não tá nada do jeito que a gente achou. A gente não tá atingindo nossos objetivos, a gente não tem resultados, a gente não tem nada. A gente só tem gente, a gente tá fazendo um trabalho assistencialista e é uma confusão. Então, assim, o voluntário, ele começa a ter uma visão diferenciada, entendeu? Então, mesmo que a gente só tenha uma equipe de 2, a gente tem voluntário, a gente traz aquele voluntário que, fulana de tal, ela sabe escrever projeto, mas eu nunca pedi ela para escrever projeto, eu só sei que ela escreve, sabe? Mas ela falou que iria ser professora, tal, mas pergunta. Não custa nada você perguntar, não é forçar a pessoa, tá, gente? É perguntar. É chegar e falar, pô, fulana, você está muito boa com os alunos, você tal coisa. Então, a gente está com um probleminha aqui em relação ao nosso projeto e eu queria que você desse uma visão pra gente. Você pode? Você se incomoda? Aí tu explica a pessoa pode falar, não, show, claro. Ou então, não, pô, não quero me envolver com isso. Aí você vai, começa a analisar seus voluntários, que é muito bom você conhecer seus voluntários nesse contexto, e aí você vai, vou... Tipo assim, eu vou dar uma promoção para esse voluntário, vou dar uma promoção para aquele voluntário. Então, assim, aí você promove o voluntário para ele ser um coordenador, promove o voluntário para fazer parte dessa equipe interna, que ele vai começar a trazer novos conhecimentos, novas visões para o projeto. E como eu disse, essa equipe sentada ali, começando a ver o que o projeto tem, quais são os potenciais do projeto e quais são os erros, as fraquezas do projeto, a gente começa a desenhar o nosso planejamento estratégico. Então, assim, vamos entender melhor isso que eu estou falando para vocês. Porque, assim, não adianta eu chegar para vocês e falar, a gente tem que fazer tal coisa. Tem que conhecer. Como eu disse, a gente tem que conhecer. A gente, quando vai fazer um planejamento, como eu disse, a gente tem que estar com a nossa equipe. E aí a gente vai analisar o nosso projeto, tá? Vou trazer para vocês, vamos fazer o projeto. Aí tu vai falar assim, cara, Débora, show de bola. Tu vai falar como fazer um planejamento. Mas eu tenho que fazer mesmo? Eu tô sentindo aí que tu vai falar que eu tenho que ter equipe, vai falar que eu tenho que trabalhar minha mente, vai falar que eu tenho que anotar. Ai, isso é coisa chata.
Aí eu falo, você não assumiu a responsabilidade de abrir um projeto? Então assume fazer a coisa direito, tá? E aí você fala, mas eu tenho que fazer de verdade? Aí eu vou falar, tem, faça. Porque é bom pra você, bom pro projeto, bom pra todo mundo. E aí a pessoa fala assim, ai... Aí pensa duas vezes, ai, caraca, cara. Engraçado que eu chego nos projetos, as pessoas ficam, cara, Débora, sério que eu vou ter que fazer isso? Eu falei, cara, você conhece o projeto todo. Eu não posso fazer isso pra você. A gente vai fazer junto aqui quando você menos esperar. A gente, às vezes, eu sento às vezes com a pessoa, e aí eu faço as perguntas, a pessoa, não, é isso, rapidinho. Eu, olha aí. Agora a gente vai só analisar pra ver por que não conseguiu chegar nesses pontos aí. Simples assim. Entendeu? Aí a pessoa fica, era isso? Aí eu falo, era só isso, e você tava chorando antes. Aí toda vez que eu penso, quando eu chego num projeto e falo isso, eu penso sempre na criança. Eu sempre penso nisso. Quando a criança pergunta assim, mãe, eu tenho que comer mesmo legumes? Aí a mãe responde assim, tem. Aí a criança fala, mas mãe, aí a mãe fala assim, já viu o chinelo? Vocês já viram essa? Acho que virou até um meme. Você já viu o chinelo? Aí a criança, tá. E quando eu falo isso pra vocês, às vezes, quando a pessoa me pergunta, pô, Débora, eu tenho que fazer, eu falo que é importante. Aí a pessoa fala assim, Débora, é importante mesmo? Aí eu falo, é. Sabe por que é importante? Porque se você realmente quer fazer o seu projeto fazer diferença, se você realmente quer captar recursos, a gente pelo menos tem que estar organizado. Projeto organizado, projeto bem estruturado, é projeto que tem recursos. Não importa se você é uma instituição pequenininha ou você é uma instituição gigante. Você tem que estar organizado. Ponto. Acabou. Esse é o argumento que eu vou dar para você. Se você quer recursos agora, de uma pessoa física, de uma empresa, hoje a gente falou sobre, como se fala, sobre como captar recursos de pessoas físicas através de imposto de renda. E assim, todo mundo tá falando, eu vou captar sim, Débora. E aí a gente teve uma profissional, a live tá liberada aí para vocês darem uma olhada, e a pessoa falou assim, pode fazer, porém, tem alguns critérios para fazer, para vocês receberem essa doação. Então, assim, poder, todo mundo pode. Porém, quem vai pegar o recurso é quem está capacitado. Quem vai pegar o recurso é quem está organizado. É o que eu estou falando para vocês. Captar, gente, todo mundo pode captar recursos. O que eu estou passando para vocês hoje aqui, vocês podem sentar com a sua equipe, pensar, planejar, montar, e amanhã vocês estão captando recurso. E eu não estou falando simplesmente de recurso de pessoa física, não. Não estou falando de recurso de evento, não. Eu estou falando com recursos grandes mesmo. De chegar aí numa empresa, de chegar e fazer um edital, de chegar e entrar com um edital de recursos internacionais. É isso que eu estou falando. Todo mundo tem esse potencial. Basta querer. Basta se organizar. Simples assim. Então, como eu disse, vamos voltar aqui para o nosso planejamento. Então, vamos montar o planejamento aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, sentar com a nossa equipe. Ponto. Sentar com a equipe, tá, gente? Vou repetir sempre isso. Sentar com a equipe. 2. A gente vai responder algumas perguntas. Simples assim, responder perguntas. O que é essa pergunta? Essas perguntas é o nosso diagnóstico interno, tá? A gente vai analisar a instituição internamente. Então, primeira coisa, quem somos nós? Resposta básica. Quem é o projeto? Realmente, quem é o projeto? Cada um vai responder, foi uma pergunta que eu sempre faço para vocês, cada um vai ver quem é o projeto. Porque assim, todos nós temos que ter uma visão única do projeto. Não importa como a gente vai falar, mas todo mundo tem que ter uma visão única do projeto. Eu posso chegar e falar assim, exemplo, tá, gente? Como eu disse, é uma instituição fictícia, não existe. Eu vou sempre falar isso para vocês, tudo que eu falo, eu dou exemplo. Eu dou sempre exemplo da Fundação Débora Quero Ser Feliz, ok? A Fundação Débora Quero Ser Feliz é uma instituição que trabalha com crianças e adolescentes na área da cultura e educação, ok? Onde o nosso foco é desenvolver essa criança para que ela tenha oportunidades através da cultura e educação ter uma vida melhor. Acabou. Isso. Aí, eu falo dessa forma. Aí vem a outra e fala, olha só, o projeto, a Fundação Débora Quero Ser Feliz trabalha praticamente sem criança dando reforço. Não, reforço não, porque não é reforço que eles fazem. Eles dão aula de pré-vestibular e pré-vestibulinha, ainda tem aula de música e aula de teatro, e a gente quer que essas crianças tenham uma vida melhor. Olha só, é parecido. Aí vem o outro e fala assim, então, a gente trabalha com criança de vulnerabilidade da comunidade tal, na parte escolar,
já não sabe muito bem, mas ela sabe que tem alguma coisa a ver com a escola. Com a parte escolar, que é alguma coisa para eles passarem na escola, e eles fazem aula de português, matemática, química, física, geografia, umas coisas assim. E a gente também tem aula de teatro e aula de balé. Ele já falou, mas olha só, a gente tá todo mundo no mesmo contexto. Apesar da forma que a gente falou é diferente. Mas todo mundo sabe que o projeto trabalha com criança, que tá na parte de educação e cultura, e que a gente tá ali ensinando essa criança a parte educacional, português, matemática, e todo mundo sabe que a gente quer fazer com que essa criança, através da educação, tenha uma vida melhor. Todos nós fechamos nesse conhecimento, fechamos que esse é o nosso objetivo, ok? Então, quem somos nós? Acabou. A gente falou de forma diferente, mas a gente falou que o nosso projeto é isso. Então, a gente tem que saber disso. Quem somos nós? Segunda coisa é falar o que fazemos. Aí, como eu disse, o que nós fazemos? Nós damos aula de português, que é o pré-vestibulinho para passar nas escolas, que são crianças que vão passar para o 5º ano e para o 8º ano, 9º ano. Não, para o 6º ano e para o 1º ano do ensino médio. E para o vestibular, os alunos que vão passar fazer faculdade, tentar a prova para eles, esse tipo de coisa. Então a gente faz nessa parte e leva os alunos para conhecer a cultura, museu, esse tipo de coisa. Então a gente está ali fechado o que a gente faz. Aí, como a gente faz, por que a gente faz isso? A gente sabe que, não desvalorizando a educação pública, mas a educação pública está muito complicada. A gente vê que esses alunos aqui, pela a realidade que eles vivem, a educação, eles já não querem estudar de verdade, eles acham que não tem oportunidade de nada, então eles levam a vida a si mesmo. E a gente não quer que eles façam isso. Então a gente está mostrando que eles têm capacidade de ter uma vida muito melhor do que a realidade deles. Então a gente já sabe que a gente está focando nisso. Então assim, e o que a gente valoriza? Aí a gente vai falar da gente, do projeto. A gente valoriza a transparência, a igualdade, a gente valoriza isso, a ética. A gente está falando internamente com os nossos alunos, com os nossos funcionários, é o que a gente valoriza. A gente valoriza esse tipo de coisa. Então, assim, a gente fechou internamente como a gente pensa do nosso projeto. Aí a gente vai falar assim, tá, Débora, show de bola, você já falou como eu penso do meu projeto. E agora, o que eu vou fazer mais? A gente agora vai para fora do projeto. A gente vai fazer um diagnóstico externo. O que é esse diagnóstico externo? A gente vai ver como está a sociedade, o que a sociedade fala sobre projetos sociais. A gente tem várias pessoas falando mal da sociedade. Se eles pensam mal de mim, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar essa concepção deles. E um ponto. Segundo ponto, eu falo que eu não consigo recurso por causa que as grandes organizações estão sempre na minha frente. Por que elas estão sempre na minha frente? Eu vou analisar isso aí. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou dar uma olhada em editais para ver por que eles passam ou não. Aí eu vou dar uma olhadinha e eu vou falar, tá, é porque eu não tenho certificação tal. Ah, tá, é porque eu não sei fazer um projeto. Então assim, olha eu analisando a situação. Ah, tá, legal. Isso é uma forma da gente ver fora, a gente está vendo o externo. Tem crise, né? As pessoas não estão dando recurso, para lá pão duro, mas eu vou ver quais são as instituições que trabalham, que têm a mesma visão do que eu. Então, assim, projetos, empresas que têm o foco da instituição. Aí eu vou atrás dessas pessoas. Então, eu estou analisando o quê? O meu cenário externo. Então, planejamento estratégico. Aí eu vou para o ponto crucial, que é eu falar quais são os meus objetivos, porque eu já sei como está a instituição e eu sei como está a parte externa. E a gente fala o quê? Muito bom quando a gente vai fazer um planejamento, a gente fala da análise SWOT. Então a gente bota lá quais são as oportunidades, quais são as fraquezas, a gente vai fazer uma análise SWOT muito bom para a gente estar pensando num todo no nosso projeto. E aí, através dessa análise, a gente vai ver quais são os nossos pontos fracos, quais são os nossos pontos fortes, o que a gente pode melhorar. Porque é muito interessante que as pessoas falam assim, quais são os pontos fracos e os pontos fortes, quais são as oportunidades e quais são as ameaças. Ai, meu Deus, estou cheio de ameaça, então vou desistir agora. Não, gente, quando a gente fala da análise SWOT, a gente fala o quê? A gente analisou o que está ruim, a gente viu que a situação está braba ali pro nosso lado, então a gente vai fazer o quê? A gente vai reverter essa situação. Ela serve para isso. Ela serve para a gente analisar um todo e através desse todo a gente vai falar, então eu tenho que melhorar isso, isso, isso. Eu vou correr atrás, eu vou criar estratégia para melhorar esses pontos que estão fracos aqui para mim. E vou aumentar as oportunidades, porque eu não estou com tanta oportunidade por causa da parte externa. Então eu vou aumentar essas oportunidades aqui que eu tenho, porque eu tenho oportunidade. Entendeu? Então a gente vai começar a analisar. A análise SWOT é uma coisa muito interessante e a gente às vezes não valoriza essa ferramenta. E aí, como eu disse, a gente vai montar o nosso planejamento estratégico e principal, qual é o nosso foco, qual é o nosso objetivo a longo e médio. Então, médio e longo prazo. Aí a gente eu vou dar exemplos para vocês, tá, gente? Médio prazo, médio e longo prazo. Então, assim, meu objetivo é daqui a 10 anos, tá? É ter uma sede. Mas essa sede não é simplesmente uma casa com
4 cômodos não, tá? Meu objetivo é ter a sede. Eu quero que seja um terreno, que a gente tenha 2 andares, que a nossa atividade faça isso. É o meu planejamento do meu projeto daqui a 10 anos. Nossa, Débora, daqui a 10 anos? Sim, daqui a 10 anos. Do jeito que a situação está hoje aqui, eu vou planejar para 10 anos. O meu foco é ter uma assistente social, a gente pagando essa assistente social. Ah, mas isso é mole. Eu vou botar no meu planejamento estratégico daqui a 2 anos, tá? Porque eu posso ter ou não ter. Mas se eu colocar a data, eu vou ter que ter resultado. Então, daqui a 2 anos, eu tenho que ter aquela profissional ali dentro da instituição. Outra coisa, eu vou falar de resultados. Eu quero que meu projeto comece a ter outras fontes de recursos. Como assim outras fontes de recurso? Como eu disse, a gente tem um leque de opções, mas muitos projetos só têm uma fonte de recurso. E essa fonte de recurso, muitas das vezes, é aquele único patrocinador que chega na hora e fala, não, eu vou te bancar e você consegue pagar luz e água e você só corre atrás de uma rifa e faz um evento para pagar as contas de luz e água. Mas o resto todo do projeto, quem vai arcar é aquele patrocinador. Então, se aquele patrocinador for embora, você está ferrada. Então, assim, no planejamento estratégico, a gente pensa, eu não vou ficar ferrada quando esse cara vai embora. Eu vou planejar. Outra coisa que a gente pode botar no nosso planejamento é a gente ter uma poupancinha. Eu gosto de falar que a gente vai ter um fundo da instituição. Cara, Débora, como assim? Eu posso ter uma conta positiva? Pode. A gente tem que ter uma continha lá com saldo, sim. Porque a gente é inteligente. Ah, mas naí meu contador falou que não pode. Pode. Gente, planejamento. Você não pode deixar de ter dinheiro porque a gente vive numa realidade que hoje você tem, amanhã você não tem. Então, se você achar que eu vou ter que gastar tudo no mês, tu tá ferrada. Então, você faz o quê? Vou ter um planejamento. Eu vou ganhar recurso aqui, todo mês eu vou botar R$200 lá na minha conta, no fundo. 200. Por quê? Daqui a 5 anos, eu tenho que ter nessa conta, e como eu falo, o meu objetivo é todo mês botar 200. Mas, se chegou um valor legal, que eu fiz um evento, porque como eu tô falando, gente, recursos que você produz na instituição, eventos, bazares, esse tipo de coisa, você vai, colocar no seu fundo. Você não vai chegar e pegar um patrocínio de uma empresa e falar, eu vou tirar uns daqui por fora e vou botar aqui na minha conta aqui. Não faz isso não, porque isso é crime, tá? Só pra vocês saberem. É coisas que vocês vão fazer dentro do projeto. Eu vou fazer uma rifa, eu vou fazer um bingo, eu vou fazer um bazar. E segundo, vocês podem fazer isso, mas isso tem que ir pra contabilidade de vocês. Porque se vocês não botarem isso na contabilidade, também é crime. É um caixa 2. Tá? Só pra vocês saberem. As coisas têm que estar certas. Meu saldo tá positivo porque eu tô pensando no fundo, eu tô pensando no amanhã. Tá? Não é para você fazer um caixa 2 não, ok? Tem que estar tudo contabilizado. Quando o contador fizer o balanço lá, vai estar lá fundo, bonitinho. Isso é para vocês terem Ih, gente, não vai sair. É para vocês terem o quê? Se acontecer qualquer coisa na instituição, como está acontecendo hoje, essa crise, a instituição tem como marcar 2, 3, 4, 5 meses o projeto, apesar de não ter nenhum recurso, não entrar nenhum recurso na instituição. Então, assim, é um planejamento que a gente tem que ter. Isso tem que constar no planejamento estratégico da instituição. Então, assim, quais são os meus resultados? Meu resultado é que daqui a 5, 6 anos, a nossa instituição tenha um aumento de tantos por cento de crianças, a gente consiga atingir tantos por cento, a gente tenha tantos por cento de colaboradores. Então, assim, isso é um planejamento estratégico. Mas a gente só pode fazer um planejamento estratégico, a gente só pode alcançar esses objetivos se a gente tiver eles bem escritos, bem planejados. Por quê? No momento que a gente planeja e coloca lá, esse é o meu objetivo, a gente vai fazer o quê? Criar metas. A gente vai fazer um plano de ação para a gente começar a atingir essas metas para a gente chegar no nosso ponto fundamental, o ponto maior, que é o nosso objetivo. Ter 4 fontes de recursos. É aumentar tantos por cento a nossa contabilidade. É fazer um fundo. É ter uma sede. É isso que serve o planejamento estratégico. É você pensar a longo e médio prazo. Outra coisa que o planejamento estratégico tem que ter, que também é fundamental, como eu disse, a gente vai estar fazendo análise e a gente também tem que pensar se acontecer alguma coisa na instituição. Como eu disse, se hoje você tem um planejamento estratégico, as instituições que têm um planejamento estratégico, elas vão estar passando assim, por essa crise. Vai estar pesado porque não teve nenhum recurso? Sim, gente, mas pelo menos ela vai passar cara, vai diminuir um pouco o meu recurso, mas eu vou passar de boa para daqui a 3 meses, 4 meses, quando a economia voltar, as coisas continuarem, eu volto à minha realidade. Desculpa. Então, assim, e aí a gente tem esse contexto. É isso que eu tô falando para vocês. Então, o planejamento estratégico, ele é fundamental dentro de uma instituição. E aí, eu falo isso para vocês, vocês devem perguntar assim, caramba, Débora, você falou de umas coisas assim que
até que seria uma coisa bem legal para o projeto, eu vou tentar fazer isso. Não, gente, a gente não tem que tentar, não, a gente tem que fazer, tá? A gente tem que fazer. Porque se a gente tentar, eu vou tentar, a gente sabe que a gente tenta e deixa para depois. Tenta e deixa para depois. A gente nunca faz de verdade. E quando eu falo isso para vocês, eu vou dar exemplos, tá? Bem interessantes, que eu até falei com as pessoas em relação a isso. Quando a gente tem um planejamento, a gente vai enganjar muito mais a nossa equipe. Por que eu tô falando isso? Quando a gente chega numa instituição e monta um planejamento estratégico, como eu falo, o planejamento estratégico ele tem que ser montado praticamente junto com o planejamento anual. E assim, é tudo junto e misturado. Eu gosto muito de estar falando de planejamento estratégico no final do ano, assim, comecinho do ano, quando a gente está fechando, fazendo um relatório de atividade, que a gente para e fala, a gente teve um plano de ação, a gente atingiu muito mais do que o esperado. Então assim, a gente imaginou as coisas, a gente atingiu muito mais do que a gente tinha planejado para aquele ano. E aí a gente vai ver o nosso plano anual e faz um relatório de atividade. Então no plano anual a gente tem as metas que a gente quer atingir. E quando a gente vê esse plano, a gente dá aquela olhada, a gente fala, caramba, a gente se superou, a gente conseguiu. Ou se a gente não conseguiu, a gente vai analisar e vai fazer aquela avaliação. Por que a gente não conseguiu? Faltou alguma coisa. Pô, gente, vamos sentar aqui, E toda vez que a gente for fazer, claro, dentro do nosso planejamento, a gente bota as nossas metas e tem lá, evento X, vamos fazer evento X. Fez o evento, a gente tem que retornar e fazer aquela avaliação. E aí a gente vai lá e anota, pô, a avaliação foi feita assim, pão duro. Por quê? Porque no ano seguinte, a gente vai melhorar o que a gente fez no ano anterior. Então, quando a gente vê esses resultados, a gente tem uma noção se a gente está evoluindo ou não. E isso é o objetivo de um plano estratégico. E é o objetivo quando a gente faz um relatório anual. É o objetivo quando a gente faz um relatório de atividade. A gente começa a ver o projeto num todo. Quando a gente não tem esse tipo de documento, a gente está perdido. E como eu disse, se a gente chegou ou não chegou, a gente está feliz. Isso que importa. É desse jeito. E não é assim, gente. Quando a gente faz um planejamento, as pessoas que estão ali na equipe, ela fala, cara... Ela tá falando que vai ter uma sede. Se tiver uma sede, eu tava lá, cara. Eu tava junto. Foi eu, com o meu trabalho, o meu esforço, a gente conseguiu aquela sede. Mesmo que no ano seguinte você seja mandado embora, você vai levar aquilo para você. Se não fosse você não teria, aquela instituição não teria aquela sede, porque você tava ali junto. Isso não é assim, não é para você chegar e falar depois pros outros, caraca, que eles têm uma sede por causa de mim. Não, mas é você pensar assim, cara, aquela sede também teve a minha ajuda. Eles vão poder ajudar mais pessoas. Eles vão contribuir com mais pessoas. E você vai pensar sempre nisso. O seu esforço está ali e você viu o que aconteceu. É por isso que a gente fala do planejamento. A gente tendo tudo anotado, a gente sabe, caramba, a gente conseguiu, a gente se superou, a gente está muito fera. Quando a gente não tem, a gente só vê resultados negativos. Ah, a gente não conseguiu fazer, o bazar foi ruim. Que droga. O brechó foi ruim. Ai, que droga. As crianças não conseguiram passar no curso. Ai, que droga. Por quê? Porque você não tem avaliação, você não tem monitoramento, você não tem nada. Tu não tem como analisar por que tá dando errado, o que tá dando certo. E quando a gente tem objetivos, a gente tem foco. E os focos, a gente consegue fazer as coisas muito mais rápido. Fica muito mais claro pra gente. Então, planejamento estratégico é isso, gente. É a gente falar, eu vou me esforçar muito na minha instituição, porque daqui a 10 anos eles vão ter uma sede. E aí, eu vou olhar no planejamento, todo ano lá no planejamento estratégico. Ó, gente, a gente conseguiu essa meta, a gente atingiu, show de bola. Estamos indo no caminho certo, que não sei o que lá. Ih, a gente não conseguiu isso. Vamos rever isso aqui. Se a gente não rever, gente, o planejamento estratégico foi feito para nada, tá? Então, assim, o planejamento estratégico, ele tem que ser revisto, sim, sempre, sempre. De 6 em 6 meses ou anualmente, o planejamento estratégico tem que ser visto. Por quê? Para a gente saber se a gente está atingindo as nossas metas, se a gente está alcançando os nossos objetivos. Como eu disse, é daqui a 10 anos, mas a gente tem um ano eu vou estar assim, no segundo ano eu vou estar assado, no terceiro ano eu vou estar assim também, no quarto ano eu vou estar assim, e assim a gente vai caminhando, entendeu? Por isso que a gente fala, a gente tem que ter esse planejamento. E aí a gente sai do mundo real, vai para o mundo real. Se a gente se planeja para viajar, se a gente se planeja para ter um filho, se a gente se planeja para ter um emprego bom, por que a gente não planeja o nosso projeto? Entendeu?
ele é tão importante como a nossa vida particular. Ele é tão importante quanto. Então a gente tem que planejar sim, e planejar com orgulho, e planejar junto com as pessoas, porque elas vão ficar também super felizes de estar junto com você a seguir, a conseguir uma coisa maior. E como eu disse, a gente pode ser só um beija-florzinho, mas vários beija-flores, vários animais juntos ali, a gente consegue fazer uma coisa tão grande, tão preciosa, como a gente está fazendo hoje. Eu tô muito feliz o que tá acontecendo com... Não tô feliz, tá, gente? Eu não tô feliz, não, tá? Eu tô triste, porque as pessoas já estão pessoas doentes, tem pessoas que tá acontecendo umas coisas sinistras aí, mas eu tô feliz que a sociedade civil tá se apresentando, que a sociedade civil está se movimentando. E eu tô muito feliz com isso. Eu tô vendo que as pessoas que organizadas, porque a gente fala assim, organização da sociedade civil, é organizadas mesmo, elas estão se movimentando e elas estão fazendo o trabalho delas. Mesmo que a gente esteja um pouquinho desfocado no contexto, que a gente está fazendo um trabalho mais direcionado para o assistencialismo, que é no sentido de dar cesta básica, de dar material de limpeza, material de higiene, a gente está, mas a gente está na nossa essência. A essência do projeto social é esse, é ajudar o próximo, é contribuir para essa pessoa. A gente está um pouco desfocado no contexto de desenvolver, mas a gente está fazendo o nosso foco, que é ajudar o próximo. E assim, eu espero que eu tenha contribuído com vocês em relação a o conteúdo do planejamento estratégico. E antes de eu finalizar essa live, eu quero só ler até um textinho que, como eu falei, eu estou trabalhando direto, desenvolvendo, mexendo aí, futucando tudo, aprendendo cada vez mais para estar contribuindo para vocês. E eu até divulguei esse textinho no áudio do Telegram de manhã. E aí eu quero também passar para vocês, porque eu não sei se vocês estão inscritos no Telegram. Então, assim, esse texto é bem pequenininho, é bem curtinho, tá, gente? Que fala assim: depois da tempestade vem o recomeço. Às vezes, temos a impressão de que a chuva lá fora nunca vai passar e que as águas continuarão soberanas. Mas quando não estivermos esperando, o sol, o arco-íris aparecerão, fazendo a vida novamente e promovendo que aquele céu ainda tem cor. O que eu estou trazendo com essa reflexão para vocês? Só para vocês entenderem. A gente, como eu disse, a sociedade civil, ela está se apresentando, ela está se mostrando aí, falando para que ela veio. E um questionamento que eu estou fazendo, que eu fiz também de manhã, foi que muitos projetos estão parados mesmo, porque assim, eu trabalho com idoso, eu trabalho com criança, eu trabalho com não sei o que lá, não tem como trabalhar porque a pessoa não pode estar junta, tudo bem, eu entendo isso. Mas tem projeto, como eu apresentei até num dia, numa live que eu fiz, de um projeto que trabalha com pessoas em situação de rua, que eles estão trabalhando sim, botando máscara, luva. Eu vejo alguns projetos que eu trabalho que também estão com máscara, luva, estão entregando as cestas básicas. Teve projeto que a gente teve aí uma marca de chocolate que deu todos os ovos de Páscoa deles. Eu vi um monte de foto de comunidade, de projeto pegando os ovos de Páscoa para dar para as crianças, mesmo depois da Páscoa, mas assim mesmo as pessoas ficaram felizes de receber esse ovinho. Porque assim, tá complicado, né? Mas você passar um caso o tempo todo e de repente vem alguém, mesmo depois da Páscoa, você receber um ovinho, aquilo aumenta, evolui, a pessoa fica feliz. Então assim, legal. O que eu tô falando para vocês em relação a isso? Eu disse sobre movimentação. Quando a gente tá parado, a gente não tá se movimentando, o projeto tá lá parado. Mas a gente tem a possibilidade imensa, tá, gente? Imensa de se movimentar. O que é esse se movimentar? É se apresentar. Tem projeto que não tá fazendo nada. Mas tem projeto que está criando rede. Pô, fulano, você não tem carro? Eu que sou do projeto tal, eu te ajudo a pegar a doação X. Meu projeto tem espaço para guardar tal coisa. E as minhas costureiras, elas vão fazer, como se fala? As máscaras. Tem projeto que está vendendo máscara. Tem projeto que está vendendo máscara e doando máscara. Assim, não é motivo da gente falar que a gente está na crise e a gente vai parar tudo porque ninguém tem oportunidade. A oportunidade está aí. A gente não vê... a gente não consegue ver as oportunidades, mas elas estão aí. Os projetos que hoje estão mostrando na internet, que estão produzindo, que estão colaborando, que estão mostrando visibilidade para a sociedade, esses projetos, mesmo que sejam pequenininho assim, eles vão ser vistos amanhã. E as pessoas vão querer contribuir para esses projetos. É isso que eu estou falando para vocês. Não deixe a crise, eu vou ficar em casa, não vou fazer nada, eu estou arrasada.
Não deixe a crise fazer isso com vocês. Eu disse, o que eu posso fazer é passar meu conhecimento. Porque eu também estou parada. Mas eu estou passando meu conhecimento para vocês evoluírem o projeto de vocês. Mas vocês podem estar fazendo o quê? Estudando também, vocês podem estar colaborando com a instituição, vocês podem estar tirando foto, vocês podem estar passando conteúdo online para as pessoas, mostrar que vocês estão tentando fazer as coisas mesmo tendo pouco recurso. Entendeu? Porque, como eu estou dizendo, esses projetos estão se apresentando, esses projetos estão se mostrando, eles estão aí fora. E na hora que parar essa crise, eles vão falar, tudo bem, a gente passou a crise? Passou, mas a gente passou e a gente está bem mais forte do que como começou a crise. E a questão é, você está se fortalecendo? Ou você vai sair da crise chorando, falando que é a crise que acabou com o seu projeto? É só uma questão aí para vocês refletirem em relação a isso. Porque, como eu falei, às vezes essa instituição nem planejamento ela tem, mas ela viu uma oportunidade nessa crise para o projeto. E ela está fazendo a diferença. E a questão é, o que você está fazendo? Então é isso. Gente, muito obrigada pela presença de todos vocês. Como eu falei, amanhã a gente tem mais uma live, duas na verdade. Uma 10 horas da manhã, com uma outra pessoa, vai ter a presença da Andréia. Ela vai estar falando da gente sobre autoestima, como a gente está um pouco triste em relação a esse momento de crise. Eu vou trazer uma profissional que vai falar sobre autoestima, o que a gente pode fazer nesse momento de crise em casa. E de noite a gente tem uma live comigo de novo, né? Falando de mais alguma coisa relacionada a projetos sociais, gestão, captação de recurso e tudo isso. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês. Agradeço por vocês estarem gostando do conteúdo e, como eu falei, coloca aí o conteúdo que vocês também querem que eu fale, porque é muito bom a gente também ter essa troca em relação a isso, tá bom? Muito obrigada. Então, amanhã, 10 horas e 8 horas da noite a gente está aqui novamente. Muito obrigada por tudo e tchau, tchau.